Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a história e a evolução da física, né? Vamos entender, né, essa ciência, né, quanto ao seu contexto histórico, né, juntamente com a evolução da sociedade, logicamente, e como ela evoluiu e vem evoluindo, né? Então, a física ela passou por um processo de evolução, assim como toda e qualquer ciência, certo? E ela continua a evoluir bastante, tá certo? Então foi definido, né, com fazer uma breve introdução sobre o conteúdo. Vamos falar aqui da física dos cosmos, né? Vamos entender a relação dessas palavras e a importância que ela tem, tá certo? Vamos falar aí das primeiras teorias, né, da física, né, da física e vamos ver a evolução científica, como é que ela se deu e ela continua se dando dentro do ramo, tá ok? Então nós estamos iniciando o primeiro período com, né, a história e a evolução, né, a evolução dos conceitos da física, tá ok? Então fica ligadinho aí, papel, caneta, faça suas anotações, que a aula é importantíssima, tá ok? Então vamos começar aqui, ó, né? Então vamos entender o que é física, tá ok? Então a gente estuda, né, essa disciplina, né, essa parte da ciência, e a gente tem que entender o que ela é, certo? O que representa aí a física, certo? Então, de modo geral, os dicionários eles afirmam que a física é a ciência que estuda a natureza, ok? A física ela está dentro, não é, do macro assunto de ciências da natureza. Então, por exemplo, na prova do Enem, a disciplina física ela aparece junto com química e biologia dentro de ciências da natureza, né? Então já tem essa divisão aí por área, né? Tem a área das ciências humanas, a área tem a área da matemática, né? Então a física ela aparece dentro da área de ciências da natureza ou ciências naturais, tá ok? Então ele estuda de fato a natureza, né? A natureza quanto aos seus equilíbrios, quanto ao seu movimento. Então tudo isso a física ela estuda. Então a física ela tem ela tem esse leque muito grande de estudar essas relações que acontecem na natureza, tá ok? Aí vem uma segunda pergunta, um segundo questionamento. E o que é natureza? Ok? O mundo material, especialmente aquele em que vive o ser humano, ele existe independentemente das atividades humanas. O que quer dizer isso? Ok? A natureza é onde nós vivemos, ok? Só que ela vive independente da nossa existência, né? O homem, né, a figura humana, o ser humano, ele não nasce junto com a natureza, certo? Então, a natureza existiu antes do ser humano, ok? Suas relações de movimento e equilíbrio existiram, tá ok? E ela vai continuar a existir depois da extinção do ser humano também, ainda com as suas relações de movimentos e equilíbrios. Tá ok? Então isso que é a natureza. A natureza ela vive, não é? Ela existe, quer dizer, independente de ter um ser vivo ou não, ou de ter um ser humano ou não. Tá ok? Então nós fazemos parte desta natureza. Nós estamos inseridos dentro da natureza, tá certo? Mas ela existe independente da nossa existência ou não, tá ok? Então isso que vem ser natureza, tá ok? Bom, então a gente começa a falar da física dos cosmos. Vamos entender aqui essas palavras e por que elas são tão importantes, tá certo? A palavra física significa natureza, tá ok? Então física, que nasce de physis, significa natureza, tá ok? Então, bem como já diz, a física, ela vai estudar a natureza. Então ela leva isso na essência, na palavra, tá ok? Então physis significa natureza. Então a palavra natureza, ok? A gente tem que ter cuidado, porque ela pode remeter a algumas interpretações, tá ok? Ela pode aí nos confundir em algumas frases, como por exemplo, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Isso aqui você já deve ter ouvido, né, ou lido dentro das aulas de ciência da natureza. Na natureza, especialmente para a física, nada se cria, né? Tudo se transforma. Ou seja, nós sempre trabalhamos com as transformações, especialmente de energia.
tá certo? Uma energia, ela vai se transformar em outra, ela simplesmente não se perde, né? Tá ok? E ela também não nasce do nada, ela vem de transformações, tá ok? Só que esse é assunto um pouco mais lá para frente. Bom, no caso dessa frase, né, a palavra natureza, ela remete à ideia de universo, tá ok? Então, na natureza ou no universo, nada se cria, né? Tudo se transforma, tá ok? Então, nós podemos falar, por exemplo, né, de animais, vegetais e plantas, tá ok? Então, essa é a ideia que ela vai trazer, essa ideia de natureza que vai se trazer aqui, tá ok? Numa segunda palavra, por exemplo, numa segunda frase, né? Qual é a natureza do calor? Ou seja, essa frase aí, né, a palavra natureza, ela já está dando uma ideia de criação, não é? Então, neste caso, remete à ideia de constituição ou criação do calor. Né? O que está criando o calor, certo? Então, eu posso muito bem substituir a palavra natureza por criação, né? Qual é a criação do calor? Né? Qual é a constituição do calor? E por aí vai. Ok? Então, essa palavra natureza ela já está trazendo uma outra ideia para cá, certo? Por exemplo, 3. João é de natureza agressiva, certo? Então, neste caso, nós estamos falando de comportamento, né? A palavra natureza, ela substitui aí a palavra comportamento. Então, ela dá essa ideia de comportamento. E 4. É de natureza da laranjeira produzir laranjas, tá certo? Então, nós estamos tratando de funcionamento ou produção. Então, a palavra natureza, ela substitui esse funcionamento ou esta produção, ok? Então, toda vez que a gente falar de natureza, tem que ter, a gente tem que ter aí já a ideia de que tipo de natureza nós estamos falando, né? De que tipo, dentro do contexto da frase, a palavra natureza ela está se encaixando, tá certo? Então, a gente não pode esquecer que physis, né, que dá a ideia para a palavra física, daí que nasce a palavra física, significa natureza. A gente só tem que ter cuidado de saber qual é o tipo de natureza que está se falando. Né? Neste caso, é a natureza mesmo que depende ou independe da gente. Tá ok? Bom, então vamos para continuar aqui na física dos cosmos. Né? Bom, então aqui nós vamos ter o seguinte. Ó, os primeiros filósofos, certo? Para eles, a palavra physis não tinha significado de universo, certo? Para eles, o universo tinha outra palavra, tá certo? Porque é o seguinte, ok? Porque é o seguinte, quando se fala de natureza, isso para essa primeira galera aí, a natureza, né, ou o universo, vamos assim dizer, significava algo que não tinha uma conexão, certo? Então, a palavra universo significava ali um caos, ok? Significava que esse conjunto, né, essa natureza, ela não tinha uma organização. Ela simplesmente existia. E existia sem que as coisas se conectassem, certo? Então essa é a ideia de universo para os primeiros filósofos, né, para as primeiras escolas filosóficas, certo? E quando se tratava, né, de algo organizado, certo? Então, esse algo organizado nós chamávamos, né, eles chamavam, quer dizer, de cosmos. Tá ok? Então, cosmos significa universo em ordem. Ou seja, começou a se tratar o universo, a natureza, certo? Através de suas conexões. Ou seja, todos aqueles elementos que estavam ali inseridos, ou que estão ali inseridos, eles têm uma organização. Tá certo? E essa organização é que faz com que tudo aquilo tenha um equilíbrio. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, uma cadeia alimentar. Certo? Então nós temos animais que se alimentam de vegetais, outros animais que se alimentam desses animais, que se alimentam desses vegetais e por aí vai. Tá ok? Então isso é uma organização. Ok? Se deixa de existir alimento para um destes indivíduos dentro dessa cadeia, isso vai afetar os demais. Ok?
Então, se falta o vegetal, o animal menor não vai ter alimento. Vai morrer, e logicamente que o animal maior também não vai ter o alimento, que vai ser o animal menor, e por aí vai. Certo? Então percebam que há um equilíbrio, ok? Então há uma organização. Então a natureza ela existe porque tem essa organização, tá, ok? E nós chamamos isso de cosmos, ok? Cosmos, ele vai se opor ao caos. O caos é a desorganização, ok? Então, cosmo, ele é a organização, né? Esse universo organizado, tá, ok? Então, cosmo se opõe ao caos, certo? Que era a situação inicial do universo. Então, a situação inicial do universo era o caos, era uma desorganização que foi se organizando, tá certo? Então, isso seria, né, o universo, a matéria em desordem. Depois, de algum modo, o caos se transformou em cosmos, certo? O caos se transformou em uma ordem, certo? Então, a natureza ela existe graças a esta ordem, né? Esta ordem que está estabelecida aí dentro do universo, ok? Bom, então ainda falando, né, sobre a identidade das palavras, né, de acordo com as suas colocações, tá certo? Por exemplo, nós vamos ter aqui a frase, né? A física estuda a física do cosmos, né? Então a palavra física aqui, a gente pode interpretar, né, é, da seguinte forma, né, dizer do que é feito ou como funciona, certo? Então a física ela vai estudar isso, né? De que forma que funciona, certo? E de que forma que é feito aquilo ali, certo? E no caso o cosmos, nós estamos falando aqui em um universo organizado, logicamente, ok? Se a gente disser o seguinte, que a física estuda a natureza da natureza, certo? Então a palavra da natureza, aqui a primeira, ela faz a mesma menção à physis, né? A física, tá ok? E a segunda palavra natureza está fazendo menção ao universo, ok? A gente também pode afirmar que a física estuda a natureza do universo. Perceba que nós trocamos as palavras, mas o significado ele continua o mesmo, tá ok? Isso aqui é porque você pode encontrar em alguns materiais esses significados, né? Esses conceitos para o estudo da física, tá certo? Então a física estuda a organização do universo, a física estuda a organização da natureza, né? A física estuda a natureza do universo, por aí vai, tá ok? O certo é que nós estamos estudando de que forma ele funciona, tá certo? Logicamente que dentro, né, das fronteiras feitas para o estudo, tá ok? Então existe uma fronteira física para se estudar esses fenômenos. Então nós estamos estudando dentro daquela fronteira, tá ok? Então nós estudamos como funciona e de que é feito por aí vai, tá ok? Então você, aluno, já deve perceber, né, que a ciência da natureza ela tem uma divisão, né? Nós estudamos física, química e biologia, tá ok? Cada um vai estudar a natureza dentro, né, de suas fronteiras. Isso para o ensino básico, logicamente. Então a física vai estudar dentro das suas fronteiras, a química também, né? Então dentro da química você vai estudar as composições dos elementos e por aí vai, tá certo? E na biologia vai estudar ali a vida, né? Dentro dessa natureza. Então perceba que é cada um dentro das suas fronteiras, certo? Então a física, dentro da sua fronteira, ela vai estudar de que forma ela funciona e de que forma que é feito todas aquelas relações de organização ou de caos. Tá ok? Então isso que estuda a física. Bom, então nós vamos fazer aqui uma pequena cronologia, né, da evolução desses conceitos para entender de que forma que, né, que ele foi ancorado até hoje em dia, né? Bom, então a gente começa aqui com sociedades bem antigas, né? Os egípcios e os mesopotâmicos, certo? Então os egípcios, eles desenvolveram técnicas empíricas, da experimentação mesmo, certo? Na área da medicina, astronomia, matemática e arquitetura, certo? Olha só, os egípcios tinham e têm até hoje uma dependência muito grande com o Nilo, certo? Então eles estão ali à margem, né? À margem do rio Nilo.
E através dessa dependência com o rio Nilo, eles começaram a perceber alguns fenômenos naturais que eram recorrentes, como enchente e seca do Nilo. Certo? Logicamente que o período de enchente e de seca vai impactar, ou impactava muito, né, de uma forma muito forte, aquela sociedade que estava ali. Ok? Então eles começavam a perceber que essas enchentes e que essas secas, elas poderiam ser previstas. Certo? Então eles começaram a prever e fazer modelos, né, para aquelas enchentes e aquelas secas. E esses modelos passavam muitas vezes pelas observações dos astros. Certo? Então nós temos o seguinte, nós temos um desenvolvimento quanto à astronomia. Eles percebiam, por exemplo, o movimento do Sol. Certo? Então o movimento do Sol, quando a gente olha para cima um determinado tempo, né, vamos dizer assim, um tempo de 6 meses, por exemplo, se a gente tirar a foto todo dia, né, no mesmo horário da posição do Sol, a gente vai começar a perceber que o Sol, a cada dia ou a cada mês, ele vai ocupando locais diferentes dentro da esfera. Certo? Então eles já observavam isso. Então, através dessas observações dos astros, eles já começaram a criar modelos internos ali dentro da sua sociedade. Tá ok? Logicamente, também na área da medicina, teve né, para eles tinha um avanço muito grande quando essa área da medicina, entre outros. A arquitetura nem se fala, né? Ok? A matemática e a arquitetura deles, né, que até hoje em dia é, 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 gera uma admiração muito grande quanto aos seus monumentos, né, as pirâmides e por aí vai, ok? Os mesopotâmicos, eles também desenvolveram técnicas empíricas na área de medicina e de astronomia, eles também faziam suas observações, certo? Tanto é que os mesopotâmicos, eles tiveram uma influência muito grande na sociedade egípcia, né, quanto, né, essa ideia, né, da ciência, né, de se ter é, é, modelos científicos dentro da natureza. Ok? Então os mesopotâmicos, por exemplo, eles começaram aí a criar modelos de como era organizado o universo, por exemplo. Ok? Muitas das teorias que foram resgatadas há pouco tempo, certo, vieram de mesopotâmicos, vieram dos mesopotâmicos, certo? Então, por exemplo, a teoria da Terra plana, a teoria da Terra plana ela nasce com os mesopotâmicos, ok? Que foi resgatado há pouco tempo, de forma bem errada, logicamente, ok? Bom, o século VI a.C., aí nós temos o movimento grego, né, que ele começa a nascer, certo? Então na Grécia surge um conjunto de realizações intelectuais que viriam a moldar o pensamento ocidental, fazendo com que a civilização do Ocidente tomasse um rumo bastante diferente do Oriente, tá certo? Os gregos começaram a buscar explicações lógicas, tá certo? Para os fenômenos naturais, né? Para explicar os fenômenos naturais, certo? Chamou essas explicações lógicas de filosofia. Certo? A palavra filosofia, fazendo etimologia, nós temos filo e sofia, né? Então, amigo da sabedoria, amigo do saber, por aí vai. Tá, ok? Então, através dos questionamentos, né, da origem de fenômenos naturais e a explicação através de outras vias que não fosse um mito, né? Então daí nós temos a metafísica que explicava alguns fenômenos. A sociedade egípcia, né, e a sociedade grega, quer dizer, desculpa, a sociedade grega utilizava, não a figura de deuses para explicar fenômenos naturais. Então, para cada fenômeno natural existia um deus, né? Fenômeno natural e social também, certo? Esses deuses, para eles, também influenciavam no comportamento dos seus indivíduos. Ok? Então, essas explicações através da metafísica, utilizando essas figuras mitológicas, elas nascem justamente para suprir a necessidade dessa explicação, que não se tinha uma explicação lógica na época para determinados fenômenos. Então, nasce essa mitologia, não é? Essa necessidade de explicar, tá ok? Então, atribui-se isso à vontade divinas. Tá ok? Então nós temos algumas escolas. A escola de Tales de Mileto, né, que acreditava que o princípio de todas as coisas era a água, tá certo? E que de alguma forma, né, de alguma maneira, a água se transformava em outras, né, em outros elementos, tá ok? Então
nós temos todas essas escolas dentro da Grécia. Eu vou deixar que vocês pesquisem restante, porque nós estamos chegando ao final desta aula, ok? Então, um grande abraço a todos e até mais.